A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos, galerinha e galerona. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, A Bíblia Fala, em nosso episódio número 27. E vamos hoje ter mais um capítulo de testemunhos. Já avisando que no próximo podcast, no próximo episódio, nós vamos estar falando de ressurreições, de 2 ou 3 ressurreições ocorridas aqui com a nossa parentes, familiares, né? E aqui na cidade onde a gente mora, aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. E eu quero compartilhar com vocês que neste momento, são todos bem-vindos, então, em nome de Jesus Cristo, aí são bem-vindos todas as pessoas individualmente, bem como também famílias, familiares, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um, que cada um seja edificado. Vou contar mais um testemunho de cunho pessoal, ocorrido comigo, um testemunho pessoal, algumas coisas que Deus fez. A gente não dá para a gente contar tudo, né, porque ficaria muito extenso, mas a gente destaca algumas coisas que Deus realizou nas nossas vidas. Então vamos lá. Nós estamos aqui mais ou menos no ano de 1978 para 79. 78 para 79. Esse episódio que eu vou compartilhar com vocês agora, a gente tinha, na nossa família, nós éramos constituídos de nosso casal, né? Eu e a minha amada esposa, e 4 filhos. Então, nesse episódio que eu vou falar aqui hoje ocorreu aí por volta do ano 1979, por aí. Bom, neste tempo, eu estava ainda trabalhando em serviços seculares, assim, em diversos lugares. Eu era motorista profissional, mas essa profissão é muito, assim, complicado, porque não tem muita estabilidade se a pessoa não tem um emprego, uma função pública. No particular, é um tanto complicada. Bem, e a nossa vida, nesse tempo, a nossa vida financeira estava um tanto complicada. Na verdade, muito complicada. Nós estávamos vivendo uma fase difícil, mesmo porque, e eu acho também que apesar da nossa situação, nós podemos debitar a nossa situação, a nossa comunhão com Deus. A gente, principalmente eu, estava assim fora dos padrões que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? Estava um tanto assim vivendo sem muito temor a Deus, e então nossa situação financeira estava um tanto complicada. Para vocês terem uma ideia, nós amanhecemos um dia lá na nossa casa. Nós tínhamos uma casinha aqui em um setor aqui em Brasília, e nós estávamos assim, passando situação muito difícil. Chegou um dia em que nós estávamos em casa e amanheceu o dia, e eu procurei, tínhamos 4 filhos nessa época, filhos pequenos, e eu procurei açúcar na cozinha para se fazer um chá
para tomar, eu, a minha esposa e os nossos filhos. Só esse chá, não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada em casa. E quando eu procurei o açúcar, também não tinha. Então, nesse dia eu fiquei muito triste, e assim, a ponto de não ter, né, por causa dessa situação, um açúcar em casa para fazer um chazinho, uma água doce para a gente tomar no lugar do café da manhã com as nossas crianças. Então, faltou até o café da manhã. Não tem culpa nenhuma de Deus. Aliás, a culpa toda nossa, e é por causa dessa no momento, no tempo, que é essa falta de comunhão com Deus que eu tinha. Então, a situação estava um tanto complicada. Além de outras situações, né, além da financeira, outras situações também nas nossas vidas. E eu me lembro que eu trabalhava em uma gráfica, estava trabalhando em uma gráfica nesse tempo, lá no Plano Piloto, e sempre tinha que chegar na gráfica, assim, bem cedo, bem cedo assim começava o horário de trabalho, e eu me lembro que um dia, então, eu saí do meu trabalho. Aliás, não, diferente. Eu estava começando tarde e terminando tarde. E aí, eu saí da gráfica de pé e desci para a parada de ônibus, para o ponto de ônibus. Nessa descida para a parada de ônibus, antes de chegar na parada de ônibus, eu falei com Deus. E como nós sabemos hoje que Deus ouve quando a gente fala sinceramente com Ele, de coração, aliás, na verdade, nós nem precisamos de falar nada com Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe tudo que tem no nosso pensamento e também dos nossos sentimentos, antes que a gente expresse qualquer coisa para Ele. E eu me lembro então enquanto estava saindo, me dirigindo à parada de ônibus, eu fiz uma oração. Assim, não parei para orar, mas enquanto estava andando eu fiz uma oração. E falei com Deus assim, Senhor, naquela simplicidade, né? Falei, Senhor, arranja para mim um emprego para que eu possa começar mais tarde no trabalho, para eu fazer o culto doméstico com os meus filhos na minha casa. Nesse tempo a gente não fazia o culto doméstico em casa. E eu me lembro então que a gente estava já em 1979 e eu fiz essa oração para um emprego para começar mais tarde, a fim de que eu pudesse fazer um culto na apartamento, um culto doméstico que eu tinha aprendido a fazer, tinha aprendido assim com uma família que eu encontrei em Belém do Pará, e eu fiquei sabendo que essa família fazia um culto, né? E eu guardei isso, achei muito bom aquilo e guardei isso no meu coração. E nesse dia, então, indo para a parada, eu pedi a Deus. Eu fui andando, caminhando assim para a parada e pedi a Deus isso. Tá bom. O tempo foi passando, então, e quando chegou em meados, aí eu já me lembro bem, em meados de 1979, eu fiz uma inscrição, um banco oficial aqui em Brasília, na verdade no Brasil todo, né? Um banco oficial abriu as inscrições para a contratação no regime de CLT de funcionários. Esse concurso era um concurso a nível nacional. Tá bom. E eu então aguardei os dias e me preparei para fazer essa inscrição. Eu fiz essa inscrição, eu me lembro que era meados de 1979. Tá bom. E aí esperei o chamado e tal, e quando eu vi num dos noticiários, num jornal de grande circulação aqui em Brasília, eu vi que nesse concurso público havia escrito 6.000 e não sei quantos
não sei quantos candidatos. Era muita gente. Eu peguei, eu olhei aquilo e falei assim, mas isso aqui então não é para mim, porque é muito candidato, é muita coisa, eu realmente não consigo. Meu estudo não era suficiente para se fazer um concurso daquela envergadura. Então, tudo bem, passou. Eu fiz, então, o concurso e eu me lembro, no dia que nós fizemos esse concurso, era um dia de domingo, e eu tinha parado, a gente tinha comprado um carrinho velho, um carrinho antigo, e eu fui com a minha esposa, mais os nossos filhos, e parei na frente da Faculdade Católica, na W3 Norte, aqui em Brasília. E era mais ou menos 7h30, 8 horas da manhã, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu deixei ela lá com as crianças, e lá no carro, esperando, né, para eu fazer as provas e retornar para o carro e a gente ir embora. Bem, então eu vi que as provas eram divididas em volumes, então era um caderno para cada área, para cada disciplina, tinha um caderno específico das provas. Eu sei que nesse momento, eu fui fazendo essas provas, fui fazendo e tal, e aconteceu uma coisa incrível, que eu comecei a ver assim, que eu tinha facilidade em responder as questões. Eu tinha muita facilidade. E tinha existia uma matéria, uma disciplina, que era contabilidade, e eu não tinha estudado essa disciplina direito. Inclusive, eu nunca gostei dessa área de contabilidade. Não era bom nessa área, não. E realmente não gostei dela. E nesse concurso, caía essa disciplina, contabilidade. E eu sei que por volta de mais ou menos 12h30, 12h40, por aí, eu terminei a prova. Nós terminamos tudo, todos terminamos a prova, quer dizer, quem fazia a última prova já tinha liberdade para poder sair, depois de algum tempo, de alguns minutos de começo, tinha oportunidade de sair. Bom, como era a última prova, então, o último caderno de provas, eu saí e achei interessante, muito interessante, diz que à medida que eu fui fazendo fui passando as folhas, naqueles cadernos de prova, eu via muita facilidade, eu achava muita facilidade em responder as questões. E até a contabilidade. Quando eu então saí, que era já por volta de 12h30, 12h40, eu saí e falei com a minha esposa assim, olha, eu falei com ela assim, com aquela certeza, olha, se eu passar em contabilidade, eu passei em tudo, nas provas. Eu falei isso com ela. Tá bom, fui nessa certeza. Então, quando foi alguns dias depois, não me lembro mais quantos dias, eu fui me dirigir a uma agência do banco, no setor bancário sul, para sacar um dinheirozinho que o governo fornecia, que era do crédito educativo, o antigo crédito educativo. Ele dava lá mensalmente um valorzinho lá para suprimento das necessidades lá, de estudo. E eu me lembro que eu fui pegar esse valor lá. E interessante, quando eu saí, eu vi que do lado assim, eles tinham expostos, aqueles vendedores ambulantes, tinham expostos lá várias apostilas daquele concurso do banco. E isso aconteceu dias antes. Mas nesse dia eu saí para me dirigir para a minha casa. Quando eu saí, que me contornei o prédio, e eu vi que num determinado banco lá, numa pilastra muito grande, tinha uma porção de pessoas lá, muita gente, assim, reunidos lá em volta daquela pilastra. E eu depois então perguntei a um vigilante lá de perto,
que era aquele movimento, aquela aglomeração de pessoas lá, o que era aquilo? Aí o vigilante me falou, é o resultado do concurso do banco. Aí eu falei, é? Falou, exato. Aí eu fui, que é exatamente do banco que eu tinha feito a prova, né? Eu não sabia que o resultado já tinha saído lá. E eu sei que quando eu cheguei assim perto da pilastra, tinha muita gente, mas bastantes pessoas mesmo. Assim, eu cheguei assim, antes de abrir espaço para eu chegar perto da pilastra, que eu olhei assim, vocês não imaginam, eu vi o meu nome lá, não sei como vi, porque estava longe ainda. Eu vi meu nome lá na relação dos aprovados. E eu fiquei assim, muito alegre, aí eu quis realmente mesmo chegar mais perto para ver, e eu vi lá que tinham passado nesse concurso, parece-me que não sei se eram 700 ou 800 candidatos, tinham passado nesse, acho que eram 800 candidatos, alguma coisa assim, não me lembro bem. Eu me lembro bem a classificação que eu tive, a classificação minha lá foi, no resultado, 669. Aí, quer dizer, eu tinha realmente passado o concurso. Aí agora eu tinha que esperar o chamado, né? As medidas que esse banco fosse chamando, então os candidatos aprovados, aí ia ser chamado para fazer a prova de datografia, mas primeiro, de comprovar os documentos, e também a carteirinha de saúde, tinha que ser aprovado num exame de saúde. Tá bom. E eu fui, e eu sei que nessa semana, eu sei que eles chamaram logo 500 candidatos. Esses 500 candidatos foram chamados, me parece que no mês de agosto para setembro deste ano de 1979. Chamaram esses 500 candidatos e parou a chamada. E eu ligava para lá quase todos os dias, tal, porque eu tinha sido classificado em 669, né, chamaram 500, né, e faltava então 168 na minha frente, e 169 eu estaria dentro então. Eu sei que passou um mês, eu ligava para lá praticamente todo dia, porque a situação financeira estava ruim, e eu sabia que nesse banco a situação dos funcionários era uma situação boa, ganhavam bem, né? E então eu fiquei ligando para lá todo dia para ver se tinha chamado mais, se tinha chamado e tal, aquela coisa toda. E foram passando até que chegou no mês de dezembro. Chegou no mês de dezembro e nada. Estavam aqueles mesmos 500 não tinham chamado mais nada. E uma coisa também muito curiosa que me chamou a atenção, que nesse tempo a gente estava assim, um tanto distanciado de Deus, né? A gente não estava em comunhão com Deus. Bem, eu me lembro então que eu tinha aprendido lá em Belém do Pará, tinha visto um casal, né, com sua família fazer um culto doméstico, né? Participei inclusive com eles há um dia, e então com aquela situação ruim, então quando chegou no dia 31 de dezembro de 1979, aí já estava ficando à noite e tal, e no dia seguinte, era 1º de janeiro de 1980, quer dizer, já seria outra década, em vez de a gente sairia da década da década de 70 e passaria para a década de 80. Bom, aí eu falei com a minha esposa então, com a minha amada esposa, eu falei com ela, olha, vamos fazer uma oração a Deus e vamos pedir a Ele que abençoe
as nossas vidas e vamos iniciar o ano agora, que é uma nova década, vamos prometer a Deus de estar na presença dEle, de voltar a ter comunhão com Ele e começar a década. Amanhã é 1º de janeiro de 1980, né, a década de 80. Então vamos começar amanhã com Deus. Né, que tal? E ela concordou comigo imediatamente. Falou, tá bom então. Então vamos fazer o seguinte, quando for amanhã então, a gente vai fazer um culto doméstico aqui na nossa casa com os nossos filhos. Tá bom? Vamos sim, vamos fazer. Então, passou aquela noite e tal, e a gente até falou com Deus à noite no Réveillon, né? No passagem do ano, nós oramos pedindo a Deus. Nós não estávamos na igreja ainda firmes, não, nós estávamos fora. Mas nesse dia da passagem de ano, nós pedimos a Deus que abençoasse a minha família nessa década que iria entrar amanhã, quer dizer, queria entrar dentro de alguns minutos. Então nós oramos a Deus e tal. Quando foi então pela manhã, eu falei com ela, juntamos as crianças, juntamos assim, num sofá pequenininho que a gente tinha, aí lemos um salmo da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, cantamos, me parece que umas 2 ou 3 músicas, ou corinhos, alguma coisa assim que não me lembro mais, e ajoelhamos para orar, e pedimos a Deus que abençoasse as nossas vidas naquela década que tinha acabado de começar, naquelas horas. Então, oramos a Deus e tal, tá bom. Aí passou o dia e eu já estava nesse dia, eu estava desempregado, saía para a rua para procurar emprego e tal, não achava, saía assim meio, assim, sem destino. Tá bom, mas a gente ia assim mesmo. Eu saí para a rua e tal, procurei. Quando foi, então, no dia 2 de janeiro de 1980, a gente tinha prometido para Deus, no culto anterior, nesse primeiro culto que nós fizemos, no dia anterior, que quando o Senhor abençoasse, que o banco que eu fiz concurso chamasse a gente, me chamasse lá para poder empregar, então, que a gente iria fazer um culto doméstico para o Senhor todos os dias da nossa vida. A gente ia fazer esse culto doméstico. Mas eu prometi, eu e a minha esposa, prometemos a Deus de fazer assim que eu fosse chamado para esse emprego. No primeiro dia do emprego, que eu fosse trabalhar, naquele primeiro dia, a gente ia realizar esse culto doméstico e a gente ia ter como costume fazer esse culto doméstico. Tá bom. Então passou-se aquele dia e tal, e chegou a noite, né, dormimos. No outro dia pela manhã, tomei ali um café, já estava dando por volta aí de umas 7h30, 8 horas da manhã. Aí eu me aprontei então e saí para poder procurar trabalho, poder procurar emprego na rua. Naquela época era muito difícil esse negócio de deixar currículo e tal, não tinha esse tipo de coisa ainda. E então eu saí da porta da sala e eu me lembro que eu tinha a minha filha mais velha, que já esteve aqui no nosso podcast, e ela ia completar, ela tinha 7 anos, isso foi em 1980, ela é de 73, ela tinha, na verdade, 6 anos e meio, ela ia completar 7 anos no mês de setembro. E o meu segundo filho, nosso segundo filho, ele tinha quase 6 anos de idade, ele é de 1974,
portanto ele iria completar 6 anos. Então ele tinha menos de 6 anos e meio. Então quando eu saí da porta da sala e desci, tinha 2 degraus na escada, na minha porta da sala, eu saí, quando eu me distanciei assim uns 5 a 8 metros, aí esse meu filho me chamou, pai. Eu olhei para trás, eu falei, o que foi? Ele falou assim, ele falou até na linguagem de criança, que ele não entendia bem, ele falou, o culto, nós não vamos fazer o culto, quer dizer, nós não vamos fazer o culto que eu tinha prometido para Deus no dia anterior, que iria fazer, assim no dia que começasse a trabalhar. Só que nesse dia 2 de janeiro de 1980, não tinha nem sinal ainda de nada, de trabalho, nem nada. A nossa situação estava bastante complicada, a situação financeira nossa. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a falar uma frase de negação, para negar fazer o culto. Aí eu ia dizer para ele, não, a gente prometeu a Deus fazer o culto, mas no dia que eu começasse a trabalhar. Mas quando eu falei assim, olha, presta atenção como Deus faz as coisas. Quando eu falei assim, não, eu nem completei a primeira palavra que eu ia falar, não. Nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer só depois no dia que eu estiver empregado. Então eu falei só a metade do não. Eu falei não, e fiquei olhando assim para ele assim, para trás, né? E ele ficou na porta, ele tinha descido um degrau, segurando na porta, e ficou esperando a minha resposta. Aí eu, naquela negativa que eu estava querendo dar, parei e falei, não completei. E aí, o que eu fiz então? Voltei, e eu me lembro, e isso como se fosse agora. Voltei e falei assim, não, meu filho, vamos fazer sim, a partir de hoje, e nunca mais nós vamos parar de fazer o culto doméstico em casa. Então, em vez de eu sair, eu voltei, e preparamos de novo para fazer o culto, que era o segundo culto doméstico. Por quê? Porque eu tinha prometido a Deus de fazer o culto em casa, para acostumar as crianças com Deus, ensinar para as crianças a palavra de Deus, tal, enfim, ensinar os caminhos de Deus para os nossos filhos. E nessa época nós tínhamos 4 filhos. Bem, e começamos a fazer então, começamos a fazer dia 1º, que foi o dia anterior, e esse era dia 2, e nós fizemos o culto, a mesma coisa que nós fizemos no dia anterior. E o emprego? O emprego, nada ainda. Continuava desempregado. Saía todo dia, mas todos os dias nós fazíamos o culto doméstico em casa com as crianças, né? Não era nem que a gente tinha prometido, a gente não tinha nem prometido a Deus, que a promessa era para fazer depois que tivesse empregado. Mas nós continuamos a fazer. Eu continuei ligando para lá, para esse banco, para ver se tinha alguma coisa. Então, quando foi, se não me engano, parece que foi no mês de fevereiro, nós passamos o mês inteiro ainda de janeiro, nada. Se não me engano, parece que foi no final de fevereiro. Nossa situação financeira não estava legal, não estava muito boa. Bom, aí, quando eu liguei para lá, aí o funcionário lá atendeu e falou assim, olha, foram chamados mais 200. Quando ele falou que foram chamados 200, quer dizer, e a minha classificação era 669, quer dizer, se chamasse 169, eu já estava dentro. Então, quando ele falou 200, eu não sei nem na hora o que eu fiz. Eu fiquei alegre demais e tal. E o que acontece então? Fui lá, peguei um ônibus e fui lá, atrás daquilo que eu tinha que fazer, para pegar as instruções. Bom, por quê? Porque chamaram 200, então eu estava dentro.
desses 200 aí. Então eles tinham chamado 500 e quase um ano depois que chamaram então mais 200, então estava dentro. Mas parou aí? Não, os problemas não pararam aí. Mas eu vou tentar ver se eu consigo falar tudo no tempo que eu tenho aqui. Olha bem, cheguei lá, então, e quando o funcionário atendeu a gente, ele começou a falar algumas coisas, dar algumas instruções para a gente, né, e tal, como é que seria. E ele falou uma coisa lá, para a gente assim, vocês vão preencher aqui uma folha de papel para ver qual horário que vocês querem trabalhar, de manhã ou à tarde. Quando ele falou isso, o que aconteceu? Veio na cabeça na hora, Deus me fez lembrar na hora, de quê? Daquela oração que eu fiz há quase um ano atrás, pedindo para Deus me dar um trabalho que eu começasse mais tarde, né? A fim de que eu fizesse esse culto doméstico, em casa. Então, nessa hora que o funcionário falou aquilo, aí veio na cabeça assim, olha, a resposta da oração que Deus me deu. Que coisa extraordinária. E aí, tudo bem. Aí o funcionário lá deu mais algumas instruções e tal, e depois ele deu para a gente a relação de documentos para apresentar lá, à medida que conseguisse a relação de documentos, né? Então se apresentasse lá para tomar posse. Tá bom. Aí eu olhei a relação de documentos, mas eu vi dois problemas. O primeiro problema é que lá e ele comentou, o funcionário leu para a gente a relação de documentos que precisava, eram vários documentos, e naqueles documentos ele falou assim, olha, precisa de documentos tais, tais e tais. E falou assim, olha, é necessário que vocês tragam o registro de nascimento de cada um. E uma observação, o funcionário falou, a certidão de casamento não substitui a certidão de nascimento. Quando ele falou isso, eu entrei em choque. Por que eu entrei em choque? Eu entrei em choque porque, anos atrás, eu, para poder servir as Forças Armadas, eu tinha adulterado no meu documento, na minha certidão de nascimento, eu tinha adulterado a minha data de nascimento. Alterei um ano para eu ir logo, então, para eu servir, no caso, eu servi a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. No caso, então, eu tinha alterado a data para que eu fosse chamado logo, então, tivesse idade suficiente para poder entrar no militarismo, lá nas Forças Armadas, que era a aeronáutica lá no Rio de Janeiro. Então, quando ele falou que a certidão de casamento não substituía a certidão de nascimento, eu me dei um choque, por quê? Eu falei assim, então, perdi o concurso, porque a minha certidão estava falsificada. Eu tinha falsificado a certidão. A minha certidão de casamento, mas todos os outros documentos que eu tinha, eu tinha feito baseada naquela certidão de nascimento que eu tinha falsificado. Então, eu tinha aumentado a minha idade em um ano. Então, eu falei, bom, então não tem jeito. Para mim não tem jeito. Aí, pensei. Aí, eu orei a Deus, pedi a Deus, Senhor, como é que eu faço e tal. Aí, eu cheguei a falar com um irmão meu. Eu falei assim, olha, eu perdi um emprego bom desse, perdi o emprego. Por que você perdeu o emprego? Não, porque eles exigem um documento lá que eu não tenho. O documento, se eu for no cartório, eu não tinha documento, já tinha estragado e tal, mas se eu for no cartório lá na minha cidade, interior aqui de Goiás, se eu for lá para pedir uma certidão de nascimento nova, o que vai vir? Vai vir a minha data certa, a data de nascimento certa, mas todos os documentos meus estão alterados. E aí não ia bater uma coisa com a outra. Então, aí eu ia levar o documento, eles iriam rejeitar e eu não ia perder o emprego. Mas Deus, como é muito misericordioso,
e vê as necessidades nossas e atende às nossas orações, o que é que acontece? Eu orei a Deus, pedi, Senhor, perdi o trabalho, como é que eu faço? Fiquei muito triste com aquilo, mas me veio no coração assim, que eu fosse na minha cidade, que eu fosse lá. Aí senti aquela coisa forte, depois cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, olha, eu vou lá na minha cidade, aí no interior aqui de Goiás. Eu tinha uma prima que morava lá, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou lá. Aí peguei todos os documentos meus, vários documentos que eu tinha, e fui. Aí chegou lá, fui de trem, chegou lá na casa da minha prima, aí eu nem sei, nem me lembro se eu falei para ela o motivo que eu tinha ido lá, porque na verdade eu nem sabia o motivo que tinha ido lá. Eu sei que é o seguinte, ficamos ali conversando e tal, quando dormimos, quando foi no dia de manhã, eu me lembro que eu acordei e ajoelhei na beirada da cama e falei com Deus. Falei, Senhor, como que eu vou fazer? Eu vou perder esse emprego. Como é que eu vou fazer? E aí Deus tocou no meu coração que eu fosse lá na casa, não é nem no cartório, o cartório estava fechado ainda, né? Que eu fosse na casa da tabeliã. Era uma mulher ainda que era tabeliã do cartório onde tinha feito o meu registro de nascimento. Bem, só que o que eu vou fazer na casa da tabeliã? Não sei. Mas eu acabei de tomar café lá e saí de manhã cedinho e fui na casa dela. Andei lá na cidade e tal. Cheguei na porta da casa dela, bati. Aí vieram atender, não sei se foi empregado, não sei quem foi. Eu sei que depois ela veio me atender. Aí ela veio me atender e era realmente ela, a tabeliã do cartório lá. Aí eu falei para ela assim, ela falou, tá bom, o que eu posso ajudar em alguma coisa e tal. Como eu não queria mentir, porque realmente a mentira é do diabo e não procede de Deus, e se eu fosse conseguir alguma coisa, não era através de mentira que eu ia conseguir. Mas eu falei com ela alguma coisa assim, e Deus colocou no meu coração, falei para ela assim, eu falei, doutora, aqui estão meus documentos aqui, ó. Meus documentos estão todos com essa data aqui, ó. Data de nascimento. Mostrei para ela, aí peguei o outro documento, mostrei, o outro documento mostrei, o outro documento mostrei, foram 4 ou 5 ou 6 documentos para ela, com a data de nascimento. Eu falei, a senhora está vendo aqui a data de nascimento? Ela falou, sim. Pois é, mas essa data de nascimento meu aqui não bate com a data de nascimento que eu tenho no cartório. No cartório está diferente. Eu só falei isso com ela. Não pedi nada, falei nada com ela. Aí ela foi se certificar depois, né? Nem me lembro bem como foi, mas depois ela foi se certificar e viu que realmente os meus documentos estavam com uma data de nascimento que eu realmente tinha falsificado, né? Não falei nada, mas também eu não menti. E quando ela olhou lá no livro do registro de nascimentos, estava lá, 1 ano de diferença. Aí o que ela fez? Ela pegou, me deu uma orientação que eu não tinha nem ideia daquilo, não tinha a mínima ideia. Ela falou assim, olha, procura advogado tal, fala com ele e fala para o advogado fazer uma petição para alterar o registro no livro de registro daqui do cartório da data do seu nascimento. Ela me deu que era orientação, sem eu pedir para ela nada, eu só comentei para ela como é que estava a situação. E então
eu fui, então, fiz esse pedido, segundo a orientação dela, fiz o pedido, arrumei o advogado lá, fiz um pedido para ele, e ele, então, fez esse pedido e essa petição, mandou para o juiz tinha que vir na cidade ainda, porque na época não tinha um juiz lá, nesse ano que eu fui lá, então o juiz que era da comarca lá, tinha que vir de outra cidade. Mas o advogado fez lá a petição, que eu nem me lembro se li essa petição, nem me lembro. Mas ele fez a petição e quando veio então o juiz na cidade, então o juiz, fiquei sabendo depois, o juiz autorizou, né, que o registro de nascimento lá fosse alterado segundo os documentos meus que eu tinha. Aí tá bom, fiz aquilo lá e fiquei esperando uns dias, fiquei sabendo disso depois, mas depois eu vim para casa e fiquei esperando uns dias, receber pelo correio, pelos correios e telégrafos, uma certidão, a nova certidão minha, que agora já tinha sido alterada e estava de acordo com os documentos atuais que eu tinha no momento. E aí, então, eu fui, esperei em casa. Aí, quando foi um dia, eu passei no correio, aí estava lá a encomenda lá. Quando eu olhei, peguei a certidão, olhei. Então a data de nascimento, então, tinha sido alterada, mas lá constava, né, que no livro, as folhas tal, tinha feito autorizado pelo juiz da comarca, não sei o que lá e tal, alterando a data de nascimento. E que essa data de nascimento agora batia com os documentos que eu tinha. Bom, então, como é que ficou resolvido isso? Ficou resolvido o seguinte, eu peguei todos aqueles documentos agora, né? Tava tudo certinho, de acordo com o que o banco tinha pedido. Eu fui lá, então, no banco, e apresentei os documentos, tudo certinho, tudo tranquilo e tal, beleza. Bom, aí, precisava de fazer agora uma prova de datilografia, né? Que essa depois eu fiz, mas tinha um outro problema, que eu também não poderia resolver. Era a carteira de saúde. A minha carteira de saúde, ela não existia. Mas o que aconteceu? Aconteceu o quê? Nós estamos agora em 1980, né? E eu tinha trabalhado em Belém do Pará, e naquele tempo a estrada de Belém do Pará até Brasília não era asfaltada. E eu me lembro então que em 1972, eu trabalhei num emprego e eles exigiam para o empregado, eles exigiam que o empregado apresentasse um atestado de saúde, ou então uma abreografia do pulmão, dos pulmões, né, no caso. Tá bom. E nessa época, em 1972, estou voltando aqui um tempo aqui para vocês entenderem. Em 1972, eu fui tirar a minha abreografia dos pulmões, e a minha abreografia deu um problema. Problema de quê? Tuberculose. Meus 2 pulmões tinham sido afetados por tuberculose, por pegar muita poeira na estrada de Belém-Brasília, e voltavam, né? E nessa época lá eu estava trabalhando no Evangelho, antes de ter essa queda depois, né? Que passei um tempo fora dos caminhos do Senhor, infelizmente, mas Deus continuou me guardando. Bem, e quando então, no banco lá, eles pediram que eu trouxesse a minha carteira de saúde, que era o exame de saúde, né? Eu tinha que passar por uma junta médica, mas eu tinha que apresentar para eles lá um atestado de saúde, né? Ou então uma abreografia
na época já estava acabando, mas ainda tinha biografia ainda, ou então o atestado de saúde que eu tinha feito tratamento. Por quê? Porque é o seguinte, esse exame que eu fiz lá em 1972 tinha constado, então, uma tuberculose, e eu adquiri tuberculose, então. Mas como eu adquiri essa tuberculose, eu fiquei muito chateado, chorei, pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim, isso em 1972. Tá bom. Aí eu orei a Deus e pedi, eu também pregava sobre cura divina, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas e tal, pregava o evangelho e tudo. Então, quando foi nessa época lá agora, em 1980, eu tinha que apresentar esse exame de saúde meu. Só que na época, em 1972, quando eu fiquei sabendo que eu estava com tuberculose, então tinha uma secretária de saúde exigia, né, que todas as pessoas que tivessem esse bacilo de Koch, né, da tuberculose, então ele que fizesse tratamento, era obrigado a fazer o tratamento. E eu fui no hospital, então, constatou direitinho e tal, e eu fui submetido a um tratamento. Então eles davam assim para a gente assim, mês em mês. A cada mês eles davam para a gente assim quase que uma sacola assim, cheinha de comprimidos e tal. E quando eu recebi aquela primeira sacola de comprimidos para tomar, para ficar curado, era 1 ano de tratamento que precisava de fazer para ficar livre da tuberculose. Aí eu orei a Deus e pedi, chorei, eu fiquei muito insatisfeito. Aí falei assim, Senhor, eu pregava a cura divina e falava quantas pessoas foram curadas e tal, pessoas abençoadas. Agora eu estou aqui, Senhor, com tuberculose. Aí eu orei, pedi a Deus e tal. Lembra aquela irmã minha que me tirou, vocês que assistiram todos os episódios, nós aqui, você lembra que quando eu caí na cisterna, uma irmã minha que estava dormindo, ela veio e me tirou com o sarilho, né, da cisterna e me soube, aquela que quase, ela sofria desmaio, ela quase que caiu de novo lá, e na porta da cisterna, na beira da cisterna, e quase que eu caí, né? Então, essa irmã minha, ela já estava morando aqui em Brasília, e ela era firme no evangelho, era pregadora também, ela foi missionária na Argentina, ela pregava o evangelho muito. Então, eu fui um dia na casa dela, e falei para ela, olha, eu passei num concurso de emprego aí e tal, mas não vou passar no exame de saúde, eu arrumei o documento e tudo, apresentei lá, mas agora falta um documento aqui que eles estão pedindo e eu não tenho como arranjar esse documento aqui. Mas eu sei que naquela época, ela não sabia disso, né? Mas naquela época, em 1972, eu fiquei muito contrariado e já conhecia ela estava no Evangelho. Eu orei a Deus, pedi a Deus a respeito disso, né? E pedi que Deus que me curasse. Mas eu fui na casa dela e ela orou por mim. Eu ajoelhei e ela colocou as mãos na minha cabeça e orou por mim para aquele problema, né? Que eu tinha, era tuberculose. Mas eu fiquei confiante em Deus, então. Fiquei confiando nele. Falei, Senhor, não vou perder esse emprego por causa disso. Tal. Mas aí, o que aconteceu? Passaram-se os anos, e quando eu recebi aqueles comprimidos, aquela sacola cheia de comprimidos lá da Secretaria de Saúde, eu chegava em casa e jogava no poço. Eu não tomei comprimido. Que era o tratamento de 1 ano que eu tinha que fazer para ser curado da tuberculose. Mas eu não tomei. Aí, eu sei que eu nem ia mais lá para pegar esses medicamentos. E um dia, chegou uma ambulância lá na minha porta, onde eu morava. Porque como eu não fui lá pegar os comprimidos, os remédios, né? Eles vieram em casa, porque eles tinham muito cuidado com isso, porque a tuberculose era
é transmissível, né? Quer dizer, as pessoas não podiam ser contaminadas, né? Então a Secretaria de Saúde não deixava as pessoas com tuberculose no meio de outras pessoas. Então, antigamente tinha até aqueles isolamentos onde os tuberculosos ficavam, como os cancerígenos também, né? Os cancerosos, ficassem isolados da sociedade, porque senão contaminava o resto. E eu podia contaminar também as pessoas que conviviam comigo. Então, veio lá uma ambulância procurando por mim, porque eu não tinha ido lá no posto de saúde para pegar os meus medicamentos. Aí eles vieram e trouxeram os medicamentos, recebi aquele pacote assim, daqueles medicamentos, comprimidos grandes e tal, né? Aí eles foram embora. Falou, vai lá, não deixe de ir não. Para você pegar você tem que fazer o tratamento durante 1 ano, senão você não fica livre da tuberculose. Eu peguei, então, aquele pacote, peguei e joguei dentro do posto de novo lá. Não tomei nada. Tá bom. Então, passaram-se os anos. Então, quando eu fui para o hospital para pegar um atestado, para levar no banco, para eu ser aprovado para tomar posse no trabalho, o que aconteceu? Eles me deram a instrução seguinte, olha, o exame de saúde seu está constando que você tem uma cicatriz nos seus pulmões. Então, você fez tratamento? Eu não fiz tratamento, passou o tempo e tal. Então, você vai lá no hospital que estava responsável por você e você tem que pegar com o médico lá. Aí eles me disseram, você tem que trazer o atestado médico dizendo assim, olha, que você fez o tratamento lá durante 1 ano e que você teve alta, e esse termo tem que constar no documento. O médico tem que escrever isso aí, ó. Foi dado alta curado. Esse termo, essa palavra curado, tinha que ter lá no meu atestado. Tá bom. E eu fui lá, mas só que eu não fiz o tratamento. Mas o médico fez exame em mim e viu que eu não tinha nada no pulmão. Tinha só cicatriz lá, porque ele repetiu o exame. E ele me deu, então, um atestado. Falei, ó, doutor, lá no banco onde eu vou tomar posse, eles falaram que tem que ter esse termo aqui, que eu fiz o tratamento durante 1 ano e foi dado alta na data tal e curado. Tá bom. E o médico colocou exatamente aquilo que o banco pediu, o médico colocou. O paciente fez o tratamento e tal. Eu não disse nada, quem disse foi o médico. Mas ele já tinha me examinado, que eu não tinha tuberculose mais. Quer dizer, Deus me curou da tuberculose também. Tá bom. E aí peguei então aquele atestado e levei lá no exame de saúde, né? Na equipe de saúde que tinha lá no banco, para poder pegar o termo de posse para eu tomar posse. Bom, então o que aconteceu então? Aconteceu o seguinte, quando chegou lá, eu entreguei o certidão de saúde, o certidão do médico, né, a carteira e tal, e a junta médica olhou lá e falou que dentro de algumas, não sei se eram 2 ou 3 dias, que tinha o resultado. E eu fui lá depois, então eu fui aprovado no exame de saúde. Só que eu fui curado de tuberculose, que tinha que ser tratamento 1 ano, não tomei remédio nenhum, porque eu fiquei indignado, né? Porque eu tinha falado com Deus antes, eu pregava o evangelho, orava pelos enfermos e tal, e agora é eu que pregava o evangelho, que curava os enfermos, agora eu estou doente. Então Deus, mais uma vez, ouviu a minha oração na minha ignorância. Ele ouviu a minha oração. Então passaram aí de 1972 até 1980, eu passei praticamente 10 anos tuberculoso. E Deus me curou. Eu não tomei medicamento nenhum. Mas o médico atestou que eu tinha sido dado alta curado, porque não tinha nada mais nos meus pulmões. Então veja bem como Deus faz as coisas e faz os milagres dele. Embora nenhum merecimento meu era 0.
porque eu que tinha me distanciado de Deus, e não ele distanciado de mim. Mas ele olhava muito para a minha vida. E então, quando foi lá no banco, então eles me deram lá o termo de posse, né, uma autorização para tomar posse. Só que em vez de eu tomar posse, eu fui no hospital, porque a minha esposa tinha ido para o hospital para dar à luz ao nosso quinto filho. Nosso quinto filho era uma filha. Então, eu recebi lá no dia 20 de maio de 1980, a autorização para ir em uma agência do banco para tomar posse. Mas é que nem fui. Tanta vontade que eu tinha de começar a trabalhar para ganhar meu dinheirinho, né? Por quê? Porque a minha filha tinha nascido e eu tinha que ir lá no hospital. Então eu fui lá ver a minha filha que tinha nascido. Então, eu fui tomar posse só no dia, 2 dias seguidos, que foi o dia 22 de maio de 1980. Eu tomei posse e trabalhei durante 27 anos. E o Senhor cuidando da minha família, das nossas vidas, em tudo, em todas as coisas. E eu tenho mais testemunho para dar, mas eu vou encerrar agora, aqui, vou deixar agora para o próximo episódio, dar mais testemunho. Tem muitos testemunhos, só que provavelmente eu passe esses testemunhos então para um livro, porque não dá para contar aqui todos os detalhes por causa do tempo, né? Então eu vou ter que ficar falando demais, falar aqui várias horas para vocês, aqui, detalhes e tal, mas no livro eu posso fazer isso, tranquilamente. Provavelmente se Deus me abençoar, eu escrevo um livro contando essas experiências aí, né? Como alguém que não merece a Deus de jeito nenhum, mas mesmo assim Deus, pela misericórdia dele, pela sua graça, amor, compaixão, piedade, misericórdia e tal, ele teve da minha vida desde o início, desde lá do dia que eu fugi de casa aos 5 anos, para ir pegar um trem de ferro para ir para outra cidade, entre outras coisas mais, né? Até o dia de hoje, Deus tem abençoado a minha vida, a minha família, e tem me dado tanta coisa que não dá para realmente contar tudo aqui, mas eu estou falando para vocês assim, apenas alguns extratos que eu peguei, né? Já coligi alguns extratos para compartilhar com vocês aqui, mas naquela intenção de dizer, né, que Deus continua a mesma coisa. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou, Ele não muda. E porque Ele não muda, e Ele é sempre misericordioso, então Ele até diz, né, eu, Senhor, não mudo. Então, as causas de nós nos darmos bem perante Deus é porque Deus não muda, porque se Deus mudasse, né, o amor dele por nós e tal, né, então a gente seria banido da presença dele. Mas ele, como misericordioso que ele é, gracioso, ele ouve as nossas orações e nos abençoa, apesar de que nós não merecemos nada de Deus. Mas Deus não dá nada para a gente porque a gente merece. Ele dá porque Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é graça. Então o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, Ele continua fazendo a mesma coisa que Ele fazia lá na igreja primitiva, lá no primeiro século, com os apóstolos, né, tinham os dons do Espírito Santo, curas, milagres e tal. Tanto é que eu vou contar para vocês aqui, pelo menos 2 ressurreições, não sei se no próximo episódio ou no outro seguinte, de ressurreições mesmo, que aconteceram aqui. Então, se os dons tivessem cessado, então Deus não fazia mais milagre hoje nem nada, mas Ele continuou fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. E quanto mais gente há na face da terra, quanto mais gente clama a Ele, mais milagres Ele faz, porque Ele tem mais necessidade de pessoas que comparecem perante Ele, e Ele então graciosamente faz muitos milagres ainda hoje. Tá bom? Então, eu quero então encerrar aqui
dizendo a vocês, olhem para Deus. Você que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receba Jesus, creia nele. Nós não temos alternativa, não temos uma segunda opção para sermos salvos. Não temos uma segunda opção para ser perdoados os nossos pecados. Nós não temos uma segunda opção para termos a vida eterna. Nós só temos uma opção, só uma opção que nós temos. É crer em Jesus Cristo e receber Ele nas nossas vidas como Senhor e como Salvador. E aí Ele perdoa todos os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, salva as nossas vidas, nos concede a vida eterna e nos concede tantas maravilhas que Ele começa a realizar pela sua graça, pela sua misericórdia nas nossas vidas e também usar as nossas vidas para sermos também bênçãos nas vidas de outras pessoas. Tanto Ele nos abençoa, como também através das nossas vidas Ele abençoa também outras pessoas, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, enfim. Uma pessoa que serve a Deus, ela tem possibilidade de ser usada por Deus em muitas oportunidades, em muitas coisas, e para fazer muitas coisas, abençoar muitas vidas por causa da operação do Espírito Santo dele em nós, que abençoa as pessoas através das nossas vidas. Tá bom? Então creia no Senhor Jesus Cristo e receba Ele, ainda hoje mesmo, nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se torne então um filho e uma filha de Deus com o seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Deus que abençoe cada uma de suas vidas, abençoe suas famílias, abençoe seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Então, até o nosso próximo episódio. Fique com Deus. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.